Fala pessoal, hoje vamos falar um pouco mais sobre o AS300, CLP de médio porte da Delta. Vamos fazer um overview sobre as principais configurações e sobre o que há de novo, tanto em relação ao software quanto em relação ao hardware. Bom, essa é a CPU, na qual ela vem incorporada já uma porta Ethernet, duas portas RS485 para o protocolo Modbus, e uma das vantagens é o slot para cartão de memória. Então, caso você queira queira salvar algum arquivo ou fazer algum backup e salvar no cartão de memória, ele possui esse slot para micro SD. E também uma porta mini USB para comunicação, para fazer o download ou upload do programa. Bom, esse CLP permite até 32 módulos de expansão com 1024 pontos de I/Os. Em relação ao processamento, como podemos ver aqui, um contato aberto ele demora 25 nanosegundos para fechar. E um bloco move para movimentação de alguma word, ele demora 0,15 microsegundos. Então o processamento dele é muito mais rápido. Outra coisa interessante que o AS300 possui é o barramento. Então, podemos ver no exemplo aqui um barramento serial padrão. Então, com esse barramento serial padrão, conforme eu vou aumentando o número de módulos, ele vai diminuindo a velocidade. Então, aqui eu tenho um tempo de 0,1 milissegundos para leitura, mas esse tempo eu multiplico pelo número de módulos que eu tenho. Então, se eu tiver 7 módulos, o tempo de leitura vai ser de 0,7 milissegundos. Já no barramento do AS300, independente do número de módulos, o tempo é o mesmo. Então, eu vou fazer a leitura do primeiro módulo em 0,1 milissegundos e do meu último módulo em 0,1 milissegundos também. Então, o tempo não muda. Esse é um protocolo, é um barramento industrial mais rápido e mais estável. Em relação ao controle de posição, um controle de posicionamento, eu tenho duas maneiras, tanto via Kenopen quanto via pulso e direção. Então, falando um pouco mais sobre o pulso e direção, eu tenho aqui um máximo de 6 eixos. Então, dependendo da CPU que eu venha adquirir, por exemplo, essa CPU AS324MT, a diferencial, eu tenho 2 canais de 4 MHz e 4 canais de 200 kHz, que é uma frequência bem alta para controle via pulso-direção. Ele permite interpolação de 2 eixos, tanto linear quanto circular, e as funções de tabela de posições e HSPO, que é de trem de pulso. Falando um pouco mais sobre o Kenopen, o Kenopen tem uma particularidade. Nesse CLP, se eu for comunicar Kenopen com o ASDA A2, ele já possui integrado no software alguns blocos de comunicação específicos. Então, digamos que eu queira dar servo on ou fazer alguma movimentação direta via Kenopen. Com o servo ASDA 2, eu consigo fazer isso direto, porque ele já me permite, ele já tem alguns blocos pré-configurados. Mas também, se eu quiser comunicar, fazer o protocolo Kenopen puro, ele permite até 16 eixos, utilizando o software Kenopen Builder. Ele possui fácil instalação, então aqui nós podemos ver, nós temos essas garras, que é muito mais fácil você instalar e desinstalar o CLP, ficou muito mais simples. E também via módulo, então para remover e para instalar um módulo, caso dê algum problema, queime alguma saída de algum módulo, eu consigo fazer a remoção e depois instalar um novo facilmente. O software de programação é o mesmo, é o ESPsoft, com a diferença do HW, o HWconfig, que é onde eu vou configurar o meu hardware. Então, nesse cenário de HWconfig, eu configuro meus módulos de expansão e fica muito mais fácil a visualização do meu processo e a configuração de alguns módulos, como por exemplo o módulo analógico. Com o módulo analógico na linha DVP, eu usava os blocos from e to para configurar. Já no AS não precisa.
eu identifico o módulo analógico e eu configuro a saída de tensão, entrada de tensão ou corrente direto no HW-config, nas configurações de hardware. E aqui é um overview do produto completo. Então eu posso montar de acordo com a minha aplicação. Eu tenho uma fonte de tensão, na qual alimenta o meu barramento, alimenta o CLP e os módulos. E aqui eu tenho a CPU. Certo? Então esse é o meu CLP, onde o diferencial está na porta Ethernet incorporada, as duas RS485, uma velocidade maior no processamento, uma performance melhor em relação ao software, em relação à leitura e ao tempo de processamento. E aqui está o meu CLP.